Olá pessoal, vamos dar início ao nosso quinto vídeo. Vamos falar de análise de processo de negócio. A análise de processo de negócio, a proposta dela é criar um entendimento do processo, a forma como ele está funcionando. É fazer análise do estado atual do processo naquela situação da empresa naquele momento. Ainda não estou pensando em melhorar o processo, em transformar o processo. Eu quero primeiro entender o processo, identificar como ele está funcionando. Então, nessa análise do processo, deve conter algumas informações relevantes, como, por exemplo, qual é o ambiente do negócio, né? Qual o contexto da organização, como é que a organização trabalha com o processo, é uma organização que tem os conceitos já fundamentados ou ainda está principiando nessa parte dos processos. Existe alguma métrica de desempenho? Ou melhor, os processos têm medições, tem algum indicador, tem alguma coisa que sirva para mensurar esse processo? Existe algum gargalo? O que é um gargalo? É um ponto, né, que acumula restrições ali no projeto, né, do processo, aliás. Quais são as entradas do processo? Quais são os clientes? Quais são os fornecedores? Quais são os papéis que as pessoas desempenham no desenvolvimento desse processo? Onde acontece a passagem de tarefas de uma área para outra, né? Isso é chamado de handoff, né? Hand vem de mão, off de desligado, ou seja, significa que quais são os pontos em que existe uma transferência, né, das atividades de uma área para outra, de uma pessoa para outra. Quais são as regras que regem aquele processo, né? Qual o custo? E o resumo das oportunidades e melhorias. Ou seja, durante a análise do processo, caso seja identificada alguma melhoria, a ideia é que não ataque elas de imediato. Registre para ser tratado e analisado mais na frente, na fase do projeto. Então, que processos devem ser analisados de início na organização? A ideia é que se comece a trabalhar com os processos de mais alto valor para a organização, os processos que têm mais alto impacto, né? Os processos envolvidos com mais custo, justamente porque em cima desses processos que aparecerão os resultados mais importantes. E aí existe uma série de critérios que pode ser estabelecido para se chegar na melhoria desse processo, né? Ou melhor, para chegar na identificação desses processos. Talvez o mais simples de todos seria a equipe de processos, de posse da relação, pontuar esse processo, dando a nota, e aí o processo que tiver mais ponto é aquele processo mais importante que vai ser atacado de início. Ou ainda, pode-se pensar numa matriz de importância versus urgência, uma matriz de processo versus fatores-chave do sucesso, ou uma matriz de impacto sobre o negócio. Quer dizer, existem várias técnicas, mas normalmente se consegue identificar claramente esses processos mais importantes. Como é que se entende o ambiente de negócio da empresa, né? Como é que se compreende o ambiente do negócio? A primeira técnica para se entender o ambiente de negócio é chamada de benchmark. Então, o que é um benchmark? É se descobrir, através de empresas similares, como está o funcionamento da sua empresa. Então, vamos imaginar que o nosso exemplo seja uma pizzaria. Então, como é que anda o tempo de entrega? E nossa pizzaria também faz delivery, faz entrega de pizza. Então, como é que está o tempo de entrega da maioria das empresas, das pizzarias que eu tenho como referência? Então, se o tempo está em torno de meia hora e o meu tempo está nesse padrão, então eu estou razoavelmente bem comparado com o mercado. Mas vai que o tempo do mercado é 20 minutos e eu estou com 30, então eu preciso melhorar. Então, o benchmark é você olhar para as empresas, os principais concorrentes que você tem no mercado.
E aonde é que você consegue esses valores? Onde é que você consegue esses tempos, né, essas informações? Você consegue através de pesquisa do mercado, ou através de visita técnica, né, através de pesquisa na web, eventos, através de sites de comunidade de comunidade prática, de empresas similares, você vai descobrindo esses tempos e identifica essas informações. Uma outra técnica importante é você descobrir se o seu processo está dentro das melhores práticas de mercado. Então, o que é que significa isso? Então, vamos imaginar que você tem um restaurante. Né? Nos restaurantes, mesmo aqui em Maceió hoje, é comum ter uma pessoa para organizar as chegadas, para verificar se tem filas, mesa para quantas pessoas, né? Então isso é uma boa prática, tá certo? Do mercado você tem uma pessoa organizando essas filas, porque aí evita, por exemplo, de uma mesa que comporta 8 pessoas seja ocupada por um casal. E aí, consequentemente, né, chega a 8 pessoas, não tem mais mesa, onde pode ter mesas para 2 e para 4 pessoas sobrando. Então, uma boa prática de mercado é você ter uma pessoa para controlar isso. Então, se o seu restaurante ainda não tem essa pessoa, você não está considerando as melhores práticas de mercado. Isso também pode acontecer com software. Por exemplo, um processo de compras. A grande maioria das empresas você tem um processo de aprovação das compras. A sua empresa ainda não tem. Então, uma boa prática de mercado é ter aprovação de compras. Se você ainda não tem, você não está atendendo às melhores práticas de mercado. O que é análise SWOT? A análise SWOT é uma sigla, né, em inglês, dos termos, né, que você vai analisar oportunidades e ameaças. Então, você pega a sua empresa e vai analisar quais são as oportunidades que a empresa tem e quais são as ameaças que também que a empresa possa ter. E aí você vai analisar os pontos fortes, pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Exemplo de um ponto forte. Aqui é uma empresa, é uma loja virtual e nós pegamos essa imagem da internet. E aqui um ponto forte, os preços são competitivos. Qual um ponto fraco? Tem uma equipe reduzida. Quais são as ameaças? Olha, a concorrência, as novas tecnologias são ameaças. E as oportunidades? A empresa, por exemplo, tem um pessoal bem capacitado, tem uma proposta inovadora. Então isso é importante você registrar para ver como a empresa está se comportando. Quais são as técnicas de análise, tá certo, no ambiente de negócio? Uma das principais técnicas mais utilizadas, provavelmente até conhecido já por maioria de vocês, é o PDCA ou PDSA. A diferença é o C pelo S, né? O C de check foi substituído por S de study. Em vez de só checar, o PDSA faz um estudo. Como é que isso funciona? Se tem um problema, o problema está sendo identificado, né? E aí vai ser feita uma análise do problema, uma análise do processo e estabelecido um plano de ação. Né? Do plano de ação você sai para a execução, do do, depois para o C ou S, e depois para o A de ação, né, que é justamente você verificar se o plano de ação, se o problema que você tinha foi corrigido, e aí você padroniza e você registra. Uma grande característica do PDSA é que ele é cíclico, né? Então, se não for resolvido no primeiro momento, você inicia todo o processo novamente, tá? Então, o PDCA é uma coisa muito utilizada, né? Muito comum na administração e muito comum também, bastante utilizado nos processos de análise de processos de negócio.